você pode estar procurando a solução para a dificuldade do seu filho no lugar errado. Parece lógico pra gente que, se a gente identifica uma dificuldade nos nossos filhos, um lugar onde as coisas estão, digamos assim, travando, parece lógico pra gente que onde está essa dificuldade é também onde vai estar a solução. Então, a gente começa a pensar que, por exemplo, se uma criança tem uma questão de atenção, ela tem uma questão de foco, né? Uma dificuldade com foco. Se a criança tem uma dificuldade na fala, um atraso na fala, só pode ser uma questão na linguagem. Se a criança tem reações emocionais muito grandes e muito até sem muita coerência para as outras pessoas, sem muito sentido para as outras pessoas, é então uma questão comportamental. É muito lógico que a gente faça essa associação direta. Quase como se fosse assim, uma questão do tipo, tenho uma dor, preciso tomar um analgésico. A gente pensa nisso, né? A dor existe, então vou dar um analgésico e vou resolver. Então, existe uma questão de falta de atenção, vou trabalhar algumas atividades que aprimorem a atenção, a capacidade de atenção, e esse foco vai aparecer. Tem uma criança que tem um atraso de linguagem, vou trabalhar muito estímulo de fala com ela, né? Uma criança com atraso de fala, vou trabalhar muito estímulo de fala, em algum momento essa linguagem vai aparecer. Sem considerar a hipótese de que a causa dessas dificuldades que a gente está percebendo não necessariamente podem estar ali, nessa mesma caixinha. Por que que isso acontece? Porque no nosso cérebro existem várias caixinhas. As caixinhas são responsáveis por diferentes sistemas, mas essas caixas não trabalham de forma independente. Em algum momento do funcionamento delas, em algum momento da engrenagem dentro de cada caixinha, o circuito dela se conecta a outro, ou o circuito dela usa insumos que vieram de outra caixinha, entende? Então, é impossível a gente dizer que uma dificuldade que a gente percebe no nosso filho ou na nossa filha se origine apenas ali, ou esteja presente apenas ali, ou esteja refletindo apenas ali. Normalmente, o que acontece é, a gente começa a perceber a dificuldade na parte em que ela ficou visível, mas não necessariamente ela está só ali. É como se a gente pensasse em uma casa de 3 andares, tá? Você tem lá uma casa de 3 andares, você mora naquela casa, você construiu aquela casa, e depois de 4 anos você observa uma rachadura ou uma infiltração no segundo andar. Quando a gente observa uma rachadura ou uma infiltração no segundo andar, ainda mais se você acompanhou o processo de construção, é muito pouco provável que você presuma que aquela rachadura ou aquela infiltração, elas foram originadas por uma questão ali, naquela parede no segundo andar. Você muito provavelmente vai pensar, poxa, tem algo acontecendo ou no andar de cima, ou nos andares, né, de baixo, no primeiro andar ou na fundação da casa. Algo está acontecendo, refletiu no segundo andar, apareceu a rachadura, e aqui é a parte que ficou visível pra gente dessa questão que é originada em um outro ponto da casa. A mesma coisa funciona com o cérebro. São circuitos que trabalham com suas, né, respectivas responsabilidades, mas eles, em um dado momento, eles se conectam, ou eles sofrem a consequência do outro sistema, digamos assim, ou eles são, na verdade, a matéria-prima que vai para outro sistema. Então, por serem tão conectados desse jeito, obviamente que um vai refletir no outro. E aí, a analogia da teoria, né, do efeito borboleta, é muito bacana para a gente entender como esse processo da nossa percepção da dificuldade do nosso filho vai aumentando ao longo do tempo. Por que que isso vai acontecendo? A teoria da borboleta, ela é um pouco mais, a metáfora, né, da asa da borboleta, ela é um pouco mais catastrófica do que a que eu gostaria de usar. Então, eu vou usar uma outra que explica também esse mesmo conceito. Então é como se você estivesse em cima de uma montanha e você, de lá do topo da montanha, rolasse uma bola. Imagine que essa bola, no começo da descida dela, ela passa em cima de algumas pedrinhas. E essas pedrinhas, muito pequenininhas, mudam um pouquinho a direção que ela estava descendo. Então, a princípio, você joga a bola pensando, ela vai cair para cá, nessa direção. Mas, à medida que ela vai passando por todas as alterações ali no solo, e até, de repente, uma questão de vento e etc e tal, vai mudando a direção em que ela segue, e ela, no lugar de cair pra cá, que era onde você achava que ela ia cair, ela cai pra lá. Por quê? Porque as pequenas interferências que vão acontecendo, por menores que sejam, em sistemas complexos, elas vão repercutindo em consequências maiores. Ela vai mudando o curso. E, a princípio, quando começa a mudança do curso,
parece uma mudança tão pequenininha que é quase imperceptível, mas à medida que aquilo vai passando, o tempo vai passando, se torna perceptível. É a mesma coisa com o desenvolvimento infantil. No início, você percebe uma coisinha ou outra, mas é tão pequenininho que você pensa, não é nada. Mas conforme a bola vai descendo a montanha, aquilo vai se tornando mais perceptível. Por quê? Porque vai ficando cada vez mais visível para você a diferença de onde era para a bola estar rolando e onde ela de fato está, a direção que ela está indo. Tudo vai ficando mais claro, entende? Então, por isso que em questões que são ligadas a sistemas, né, controlados pelo cérebro, é muito óbvio que a gente presuma que aquilo não está acontecendo só ali, que aquilo não está sendo ou originado ali ou interferindo só dentro daquela caixinha, porque está tudo muito conectado. Então, por exemplo, se você tem uma criança que quebrou o pé, tá? Quebrou o pé e não consegue fazer o movimento do pé. Aquilo é uma questão local, no pé dela. Agora, por exemplo, como no caso do meu filho, que tem paralisia cerebral, a dificuldade motora dele, né, a mobilidade reduzida dele, não vem das pernas dele, vem do sistema que controla o movimento. É no comando que surge ali do cérebro dele, por conta da lesão cerebral que ele sofreu quando ele nasceu, por conta da prematuridade extrema. Então, porque tá no cérebro dele, é natural que a gente pense que aquilo ali não impactou só aquele sistema isolado. Outros sistemas, em menor ou maior grau, também vão ser impactados. Ou por uma conexão direta, ou por consequência. Vou dar um exemplo aqui, muito de sistemas muito distantes, mas para você entender como um acaba interferindo no outro. Meu filho tem a mobilidade reduzida. Ele não consegue participar do futebol na escola. Por mais que o futebol seja adaptado e inclusivo e todas as crianças tratem meu filho muito bem e sejam muito receptivas para a participação dele, quando é um jogo de todos os meninos ali, que tem 10 de um lado e 10 do outro, correndo com toda a energia, de crianças que têm a mobilidade preservada e desenvolvida de acordo com a idade, né? Então, assim, não dá para o meu filho participar. Ele não consegue participar, ele não consegue acompanhar a velocidade de corrida, ele não consegue chutar com a força, ele não consegue pegar a bola, ele não consegue ter domínio de bola, ele não vai conseguir acompanhar. Ele precisa jogar numa condição adaptada. Nesta condição, ele não consegue participar. E aí, em um determinado nível, por mais que as crianças sejam queridas, adoráveis, incluam meu filho em tudo mais, nessa situação social, ele é privado da participação. Então, ele tem aí um prejuízo da parte social, ele perde algumas oportunidades de aprendizado, de questões relacionadas à parte social que ele teria se ele tivesse a mobilidade preservada e pudesse participar. Entende como os sistemas, eles interferem um no outro? Então aí a gente tem essa parte que a gente já conhece. Eu e meu marido, a gente já sabe que isso vai vir no pacote. Então a gente vai trabalhando e tal, mas a gente já sabe que isso em algum momento vai trazer algumas questões para a vida dele, né? Então, é essa analogia que a gente precisa sempre carregar na nossa cabeça da conexão das caixinhas. Ou elas são diretamente conectadas, então, por exemplo, o sistema sensorial afeta diretamente na capacidade de manter a atenção, o sistema auditivo afeta diretamente na capacidade da linguagem, da comunicação. Então, tá tudo muito conectado e também estão conectados em níveis mais distantes, mas um influencia o outro, porque são como pilares que vão construindo, né, que vão fortalecendo o primeiro andar desse prédio para a gente construir o próximo. Então, o próximo pode não ser uma habilidade diretamente ligada à outra. Então, a capacidade de se relacionar com outras pessoas não tem nada a ver com o motor, se você parar para analisar, mas você percebe como a questão motora influencia na participação da criança em momentos ali de interação e de troca que, de certo modo, impactam nas oportunidades dela de aprendizado, da parte social, do pacotinho de habilidades sociais, tá? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente percebe uma dificuldade nos nossos filhos é que muitas vezes a gente cai no erro de fazer a pergunta: o que está acontecendo com o meu filho aqui? O que eu posso fazer para solucionar essa questão aqui, essa dificuldade que eu estou percebendo? E essa pergunta, na maioria das vezes, ela tá errada. A pergunta certa que a gente tem que fazer é:
O que tá por trás dessa forma de brincar do meu filho? O que tá por trás dessa recusa dele em participar de tal situação, de participar de tal brincadeira? O que tá por trás desse desinteresse do meu filho em brincar dessa forma que todas as crianças da idade dele já brincam? O que tá por trás da forma de reagir do meu filho quando tem uma mudança na rotina? O que tá por trás dessa intensidade dessa reação? O que tá por trás dessa dificuldade de aprendizado, dessa dificuldade de comunicação, dessa dificuldade de foco? Sempre existe, sempre presuma, considere que existe a hipótese da dificuldade que você está percebendo não ser a origem dessa dificuldade. Ela pode ser consequência, ela pode estar sendo reflexo de uma outra dificuldade muito menor, que estava lá ainda no início do processo de desenvolvimento dele, mas era tão pequena que passou despercebida. Entende? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para começar a considerar diferentes hipóteses. Quando um pai e uma mãe consideram diferentes hipóteses para causa da dificuldade do filho, o pai e a mãe se abrem para começar a observar questões que às vezes antes estavam passando batido, sabe? E isso tudo, todas essas questões que você percebe, todos esses sinais, são como peças do quebra-cabeça que vão te ajudar a decifrar como está acontecendo o processo de desenvolvimento do seu filho e, consequentemente, onde ele está precisando do seu apoio nesse momento, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que está por trás da forma de interagir, da forma de aprender, da forma de brincar, da forma de se comportar, da forma de se movimentar, né, da busca por movimento ou, né, enfim, da busca sensorial, da fuga de estímulos sensoriais do seu filho. A ideia é a gente começar a ampliar um pouco mais a sua consciência sobre o que pode estar por trás através de alguns exemplos bem práticos que eu vou trazer, para você, quando for né, explorar melhor essa dificuldade que você está percebendo no seu filho, trazer para a mesa também algumas outras hipóteses. E aí, obviamente, começar a observar outros campos, outras camadas do processo de desenvolvimento do seu filho também, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo conteúdo.